Palmeiras planeja engenharia financeira por volante atualmente no Zenit. Thiago Almada vive uma fase muito complicada no Atlético de Madrid e praticamente não atua pelo clube espanhol. O Palmeiras tá de olho, eu vou trazer esses números para vocês. Verdão também vai à luta contra o Fortaleza por valores que não foram pagos por joia da base. E também tem Gustavo Gomes completando 400 jogos pelo Palmeiras. Muito bom, muito bacana, vou repercutir isso com vocês neste vídeo de quarta-feira. Então antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, o seu like também é muito importante. E lembrando que neste cantinho aqui você tem as melhores ofertas que eu coloco para vocês de produtos do Palmeiras. E você pode comprar sem medo nenhum, porque é uma parceria da própria plataforma do YouTube deste canal com Magazine Luiza, Netshoes, Mercado Livre, Shopee, entre outros. E se você não quiser nenhum desses produtos aqui do Palmeiras que eu seleciono para vocês, você clicando em qualquer um deles e buscando outro produto que é do seu interesse, você adquirindo, você auxilia muito o nosso canal, tá bom? Sou eternamente grato a todos vocês, meus queridos inscritos que acompanham a gente por aqui. Sem mais delongas, vamos falar, Palestrino, desse monstro que tá na sua tela aí, porque esse cara precisa de muita homenagem dentro do Palmeiras. É o seguinte, o treino dessa última terça-feira, ele foi marcado pela homenagem que o Palmeiras fez ao zagueiro Gustavo Gomes, que completou 400 jogos pelo Verdão. O capitão recebeu uma camisa comemorativa pela marca histórica e celebrou o momento. As palavras dele: eu sou muito grato por tudo que está acontecendo comigo aqui no Palmeiras. Eu sempre falo e sempre vou falar que por trás dessa marca de 400 jogos tem muito trabalho, não só meu, mas também de todos aqui no Palmeiras. Sem a ajuda do pessoal, eu não conseguiria atingir esses números, disse aí o xerifão da zaga do Palmeiras. Parabéns, Gustavo Gomes, você faz a alegria de toda a nação alviverde, que sabe, deseja aí a conquista de títulos, e você é responsável direto por muitas conquistas do Palmeiras nesses últimos 5, 6, 7 anos para trás. Gustavo Gomes que estava lá no Milan, encostado, o time italiano não queria saber do cara, aí ele chega aqui por empréstimo ao Verdão e começa a mostrar o seu bom futebol, e a gente começa falando: o Palmeiras precisa comprar esse cara. O Palmeiras vai, efetiva a compra do Gustavo Gomes e tá aí se provando nos últimos anos, mostrando que de fato é um excelente jogador. E vamos falar o seguinte, Palestrino, o Palmeiras, ele deixou o lado mocinho que ele tinha, hein? Ó, ficava quietinho, acontecia algumas coisas, não falava nada, não corria atrás dos seus direitos. Agora o Palmeiras tá retrucando todo mundo, batendo de frente com todo mundo e também indo atrás de clubes que não pagam as parcelas devidas ao Palmeiras. Esse jogador que é formado na base do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Mancha, ele foi vendido do Fortaleza ao Olympiacos da Grécia por 28,3 milhões de reais. O Palmeiras receberá cerca de 8,4 milhões por 30% dos direitos que tinha do atleta, ou pelo menos deveria receber e tá correndo atrás para receber. O Palmeiras acionou o clube cearense, Palestrino, nos últimos dias na Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, o CNRD, por conta da ausência de repasse de uma parcela no valor de 225 mil euros, o que dá cerca aí de 1,4 milhão de reais, que deveria ter acontecido em novembro de 2025. E tem mais ainda, o Fortaleza não tá só devendo essa parcela do Gustavo Mancha. O Palmeiras também aguarda o repasse da primeira parcela da negociação do atacante Breno Lopes, vendido do Fortaleza para o Curitiba. O autor do título da Libertadores de 2025 pelo Palmeiras, ele foi vendido por 15 milhões e o Verdão tem direito a 50% desse valor. Dentro desses 50%, uma parcela o Fortaleza não pagou ao Palmeiras. E o Palmeiras brigando pelos seus direitos. Aí talvez alguns falem: pô, mas é pouco dinheiro, não vai fazer diferença nos cofres. Eu não quero nem saber, velho. Ninguém é bonzinho com o Palmeiras, velho. E isso daí tá em contrato. O Palmeiras tá mais do que certo de correr atrás, ainda que sejam valores pequenos, de clubes que devem ao Verdão. Porque se fosse o contrário, os caras iam cobrar a gente, né? Aqui a gente faz questão de pagar todo mundo em dia, tem todas as contas pagas, né? Não fica devendo a torta e direita como outros clubes aí. E por que que a gente não pode, então, correr atrás dos nossos direitos? Tá certo, o Palmeiras tem que correr atrás mesmo e o Fortaleza que se vire para pagar essa parcela. Quero saber se você estava sabendo dessa história.
Coloca aqui nos comentários. E agora, Palestrino, vamos entrar aqui numa informação que interessa diretamente ao Palmeiras e a torcida do Verdão. Quando vê essas coisas, eu fazendo parte dessa torcida, a gente fica um pouco mais esperançoso, né? De uma possível chegada desse argentino que tá na sua tela por aqui. Olha só, recentemente, para quem não assistiu, tem um último vídeo aqui no canal, vou até que deixar ele aqui nos cards para vocês. Eu falei para vocês que o meia Thiago Almada, ele segue no radar do Palmeiras. Em janeiro, vocês vão se lembrar que o Verdão chegou a sinalizar uma investida pesada pelo atleta. Relatos da imprensa argentina apontaram uma oferta do Alviverde de 20 milhões de euros por apenas 50% dos direitos econômicos do Thiago Almada. Na época, o negócio ele esfriou, mas o cenário de abril mudou drasticamente a favor do Palmeiras. E por que eu falo isso? O que era uma preocupação em janeiro virou uma crise técnica para o argentino que está na sua tela. Para não chegar enfraquecido na Copa do Mundo de 2026, Almada precisa de minutos que simplesmente ele não tem hoje no Atlético de Madrid. Ele conta apenas com 149 minutos nos últimos 7 jogos. É muito pouco, gente. Ele ficou sem entrar em campo em 6 dos últimos 10 compromissos do Atlético de Madrid. Ele teve 0 minutagem em jogos importantes como Real Madrid, Barcelona e Tottenham. Então, a vida do Thiago Almada não está boa lá para os lados da Espanha. O Atlético de Madrid, lembro vocês que pagou 21 milhões de euros pelo meia em 2025 e ele tem contrato com o jogador até 2030. No entanto, o esquecimento do atleta no banco de reservas pode forçar uma saída do argentino na próxima janela de transferências. E é claro, o Palmeiras, tá de olho nessa história. O Palmeiras foi atrás do Thiago Almada. Thiago Almada foi quem roeu a corda. Essa foi a impressão que eu tive. Ele achou que ficando no Atlético de Madrid, ele teria mais holofotes, ele poderia jogar mais, as pessoas iam dar mais visibilidade para ele. Não foi o que aconteceu. Ele está amargando no banco de reservas e entra num jogo sim, jogo não, e quando entra, joga poucos minutos. Não seria assim se ele tivesse aceitado uma oferta do Palmeiras. O Atlético de Madrid estava disposto a negociar o jogador. Se ele tivesse aceitado, tenho certeza absoluta que ele estava 100% de titular no Palmeiras e ele tinha encostado o Maurício no banco. Tenho certeza absoluta. E aqui ele ia deitar e rolar. Ou seja, os holofotes, ele jogando no Brasil, ele ia ser muito maior para o Thiago Almada. O atleta preferiu ficar por lá pelo glamour de dizer que joga na Europa, só que dizer é só na teoria, porque na prática ele tá amargando no banco do Simeone. Quero saber o que vocês acham disso tudo, quero saber se vocês acreditam que este é o momento que o Palmeiras deve seguir e avançar pelo Thiago Almada. É um jogador que eu creio que o staff do Verdão está de olho e pintando oportunidade o Palmeiras vai pra cima. Palestrino, pra gente finalizar esse vídeo de edição de quarta-feira pra vocês, quero repercutir mais uma informação que é trazida direto de Belo Horizonte aí, do portal MUMBH. Os caras estão falando o seguinte: o Palmeiras estaria, na visão e na apuração do portal MUMBH, tentando uma engenharia financeira, essa palavra bonita, né? Para tentar trazer o volante Wendel que está no Zenit da Rússia. Esse jogador aqui que já teve várias especulações do Palmeiras atrás. E eu falei para vocês, eu gosto, tá? É um bom jogador. Eu acho que teria muitos frutos jogando aqui no Brasil, né? Mesmo com a idade um pouco já elevada, né? Não tão elevada, eu acho que ele nem passou dos 30 anos ainda. Mas eu acho que tem muita lenha para queimar caso ele venha para o Brasil. Porém, Palestrino, segundo o MUMBH, tirar o brasileiro Wendel lá do Zenit não deve ser algo fácil para o Verdão. Nos bastidores, o Zenit tratou de deixar claro o tamanho do desafio. Para clubes que estão interessados em tirar o Wendel do Zenit, esse clube russo está colocando a oferta lá no alto. 20 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos na casa dos 110 milhões de reais para repatriar o jogador para o futebol brasileiro, tá? Então, você sabe, né? O Zenit é aquele clube chato, ele bota o dinheiro na mesa e ele só vende se chegar aos valores que ele quer. Ah, eu quero 20 milhões de euros. Ah, mas eu não tenho 20, eu tenho 19, então eu não vendo. Por questão de 1 milhão de euros, os caras não vendem. Eles querem o que eles pedem, tá? Se algum clube tiver
com essa grana na mesa para pagar, eles acabam cedendo o jogador. Não sei se é o caso do Palmeiras. A ideia, né, segundo o MoonBH, dessa tal engenharia financeira, é que se o Giai ele continuar nessa pegada, jogando bem pelo Palmeiras, sendo convocado pela seleção argentina, o Verdão espera uma oferta pelo lateral direito no meio do ano. E aí, caso o que entrar dentro dos cofres do Palmeiras numa eventual venda do argentino Agustín Giai, o Palmeiras ia pegar parte desse valor para investir no Wendel, segundo o portal MoonBH, esse veículo que ele é bem grande lá em Minas Gerais. Agora aqui eu quero falar um negócio para vocês. O Palmeiras precisa de um volante, um camisa 5 nato. O Wendel é esse camisa 5. A gente tá jogando com Marlon Freitas e Andrés Pereira, sempre ali improvisados, um ou outro de camisa 5, mais o Marlon Freitas tá sendo improvisado ali, né? Lucas Evangelista também, ele entra improvisado como um camisa 5, e não é esse volante pitbull, vamos dizer assim, que fica ali na frente da zaga ajudando na defesa, aquele volante um pouco mais recluso, próximo à área. O Wendel seria esse jogador. Porém, você vende um lateral direito para contratar um jogador para esse setor. E como é que fica a lateral direita do Palmeiras, que já está bem defasada? Hoje a gente só tem o Giai e o Kelvin. E lembrando que o Kelvin está sendo improvisado na lateral esquerda, por causa da lesão do Piquerez e do Jefté, né? E do outro lado a gente só tem o Arthur, hoje, no cenário atual, né? Aí você vende o Agustín Giai, como é que fica? Só fica o Kelvin na lateral direito? Eu bato de frente com essa informação do MoonBH, é que se o Palmeiras vender um lateral direito, a prioridade é trazer outro lateral direito. Porque são dois setores do campo que o Palmeiras está muito escasso, gente. Muito escasso mesmo. No meio campo ali de volante, a gente vai seguindo improvisando o Marlon Freitas e tem dado certo ultimamente. Prioridade é reforçar para mim esses setores do campo aí, a lateral, principalmente se você vender o lateral esquerdo Agustín Giai. Mas fiquem com essa, tô repercutindo a informação com vocês do MoonBH. Eu acredito que seria um bom reforço para o Palmeiras. O Palmeiras tem vários nomes especulados para essa função, né? O Fabinho é um dos nomes que é muito falado desde o começo do ano, só que o Fabinho não sabe o que ele quer da vida dele. O que ele sabe é que ele quer sair do Al Ittihad, esse é o fato. Agora ele tá fazendo aí jogo duro, né? O Fabinho, pelo que eu tô percebendo, ele tá querendo oferta da Europa, ou jogar lá no time de rosa do Messi, enfim. Então o Palmeiras tem que sair fora, velho. Se o cara não quer jogar por aqui, o cara não quer partir pra outra, sabe? Não tem que ficar se humilhando pra jogador, não. Ele não precisa se humilhar. Agora, o Fabinho é um dos jogadores que o Palmeiras tá atrás. O outro nome é o Danilo. Só que o Danilo a gente sabe que não vem, né, gente? O Textor, ele não vai vender o Danilo pro Palmeiras, se é que o Textor ele vai estar à frente do Botafogo na próxima janela de transferências. Porque tem anúncio até no jornal dos caras vendendo o Grupo Eagle. Tá, o Botafogo tá num limbo desgramado. Isso é uma vergonha da peste, né? Por isso que eu falo, se o John Textor estiver à frente da SAF do Botafogo até o meio do ano. Tem essa aí também. Eu acredito que o Danilo não vem, o rumo do Danilo deve ser a Europa. E o Wendel acaba aparecendo também aí como uma outra opção. Lembrando que tem o André lá do Wolverhampton também, que é uma peça que o Palmeiras pode pensar. Vou ficar de olho em todas essas informações, o que surgir eu trago aqui para vocês. Mas o que vocês acham do Wendel? Posta aqui nos comentários, o espaço é de vocês. E toda vez que eu tiver um tempinho, eu respondo a todos. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui essa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de vocês neste canal, pedindo a sua inscrição, pedindo o seu like, caso você não tenha feito isso. Você ajuda muito o nosso trabalho por aqui quando você interage com a gente, se inscrevendo, dando seu like, comentando, né, hypando o vídeo. Faça isso, Palestrino. A nossa vida de criador de conteúdo não está fácil no YouTube. E até aqueles caras que tem aí 200 mil inscritos, 100 mil inscritos, até eles estão com dificuldade de pegar números um pouco maiores em seus vídeos. Não sei o que está acontecendo com a plataforma, mas ela não está enviando tanto os vídeos para frente. Então é muito importante a sua participação aqui, ok? Muito obrigado por vocês, que o Papai do Céu abençoe essa quarta-feira de todos. Eu volto no próximo vídeo repercutindo mais informações do Palmeiras quando surgir. Avante palestra!